Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula aqui do nosso canal, na nossa escola. E na aula de hoje, pessoal, eu quero aqui continuar então o tema soluções, né? Já estamos nos aproximando do final do tema. E hoje eu quero comentar aqui com vocês os processos de diluição de soluções, tá? Então veja só, pessoal. Primeiro, em que consiste o processo de diluição? É importante que isso fique bastante claro nas nossas mentes para evitar problemas de interpretação. Veja, nós sabemos, né, que uma solução é o conjunto ou a união do soluto com o solvente. Essas duas coisas, né, ou disperso e o dispersante, como você preferir chamar, unidas formam a solução, certo? Então, pessoal, o que é que significa dizer diluição de soluções, ou o que é que significa diluir uma solução? Basicamente, consiste em você adicionar solvente ao sistema. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque é o seguinte, existe um outro tipo de processo chamado de mistura de soluções, que não é a mesma coisa, obviamente, de diluição de soluções. Então, preste muita atenção. Olha aqui o esqueminha. Repito o que é uma diluição. Digamos, você tem aqui um sistema, tá? Aqui um copo de Becker com 200 ml de água e 50 gramas de NaCl, o cloreto de sódio. Esse sistema aqui é uma solução. Nós temos aqui o solvente, que é a água, certo? E nós temos aqui o soluto, ok? Diluir uma solução significa que você vai acrescentar solvente. No nosso caso, solvente é a água, então tá aqui, eu vou acrescentar mais solvente. Quando eu faço isso, prestem atenção nesse ponto, quando eu faço isso, o que é que acontece? Como é perceptível, eu aumentei o volume da solução, né? Eu aumentei o volume, tinha 200 ml, acrescentei mais 300, então fui para 500 ml de água. Porém, observe só, porém a quantidade de soluto permanece a mesma. Então, isso é uma diluição. Você acrescenta apenas solvente. A quantidade de soluto do sistema permanece a mesma. Agora, se você disser assim, Paulo, e a concentração fica a mesma? Não, a concentração não fica a mesma, mas a quantidade de soluto permanece, tá? Dois exemplos do dia a dia nos quais nós usamos esses processos de diluição é a preparação de sucos, né? Quando você pega um suco concentrado e coloca mais água para ficar um suco mais diluído. Ou quando você prepara algum produto de limpeza, você olha lá no rótulo, né? Tá lá, colocar tantos ml de produto para tantos ml de água. Isso é uma diluição. Você vai pegar o sistema e vai diluir, vai acrescentar solvente. E aqui vai uma observação logo. Em geral, processos de diluição provocam uma diminuição na concentração, certo? Geralmente, isso não é uma regra 100%, mas no geral, processos de diluição fazem com que a concentração do sistema diminua, tá ok? Muito bem. Sim, e eu já ia esquecendo, né? Passando direto. Nesse caso aqui, pessoal, que acontece? Nos tipos de concentração, ou até o ponto que nós chegamos aqui do conteúdo, eu sempre estava mostrando a resolução via regra de 3, via equação, e sempre defendendo o lado da regra de 3, certo? Mas, repito, as equações não desmerecem absolutamente nada a sua resposta. Porém, neste ponto especificamente do conteúdo, nós vamos trabalhar com uma equação. Por quê? Porque à medida que eu adiciono solvente, a minha concentração diminui. Sendo assim, a regra que eu
tenho que, se fosse para resolver por regra de 3 aqui, teria que ser uma regra de 3 composta e não mais uma regra de 3 simples, como nós vimos utilizando até o vídeo anterior. Então, entre usar uma equação e uma regra de 3 composta, eu tenho que dar o braço a torcer, que nós vamos trabalhar com uma equação, que é essa daqui. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Certo? Então, desta vez, e eis aí mais um motivo para eu não encher o meu HD, por assim dizer, não encher a minha cabeça com outras equações. Porque essa daqui, diga-se de passagem, é uma das mais práticas de a gente utilizar. Mas tem todo o porém de eu ter que ter a equação definitivamente memorizada, né? Mas vamos lá. Então a equação com a qual nós vamos trabalhar é essa daqui. Uma coisa que eu quero chamar logo a atenção é que aqui eu estou usando a letra C para representar concentração. Não significa dizer que esse C aqui, pessoal, é de concentração comum. Essa equação serve para concentração comum, para molaridade, para título, para qualquer tipo de concentração. Outra coisa, esse volume inicial e final não obrigatoriamente precisam estar em mililitro, litro, ou seja lá que unidade for, tá? Porém, eles precisam estar na mesma unidade. Então, tipo assim, não dá para trabalhar com o volume inicial em mililitro e o volume final em litro, ou vice-versa. Mas não é obrigatório os dois estarem em litro, por exemplo, como nas concentrações, concentração comum, concentração molar, que exigem da gente o volume em litro. Não, aqui está liberado, desde que os dois estejam na mesma unidade de medida, tá bom? Então vamos partir para o primeiro exemplo, que é onde eu quero chegar para mostrar a vocês como é que resolve. Então, ó, de cara a questão aqui é a seguinte: identificar ou buscar informações de enunciado para confirmar que é uma diluição. Então ele diz o seguinte: 500 ml de água foram adicionados. Pronto. Para mim, essa frase aqui, ou esse pedaço de frase, já diz que esse processo aqui é uma diluição, porque eu estou adicionando água. Paulo, você pode perguntar a seguinte coisa: Paulo, sempre vai adicionar água? Não, pessoal. Existem sistemas nos quais a água não é o solvente. Lógico que a água aparece na maioria deles, porque até a gente mesmo já sabe que a água é considerada solvente universal. Mas não é obrigatório ser sempre água não, tá? Então fiquem atentos a isso. Então 500 ml de água foram adicionados a uma solução aquosa de ácido sulfúrico, que é H2SO4, de volume inicial igual a 200 ml e concentração de 20 gramas por litro. Qual a concentração da solução após essa diluição? Então, beleza. Eu sei que é um pouco arcaico, né? Mas eu sempre gosto de tirar os dados da questão antes de começar a trabalhar a nossa equaçãozinha, tá? Então vamos por partes. Primeiro, eu sempre digo isso aos meus alunos, né? Eu tenho uma equação que tem 4 variáveis. Se é para resolver, então provavelmente a questão vai te dar 3 e vai perguntar uma. Então eu tenho que achar dentro dessa pergunta 3 informações. Então vamos lá. Eu tenho 4 variáveis e, portanto, para que se torne uma questão, né, prática ou efetiva de se resolver, eu tenho que achar 3 dessas 4. Então, beleza. A pergunta já está de cara. Qual a concentração da solução após a diluição? Então, a tua pergunta é a concentração final. Como é que ficou essa concentração? E vamos lá. Vamos por partes. Quem seria minha concentração inicial? Bem, está dizendo que é a solução que foi diluída, ou a solução na qual foi acrescentada a água, tinha um volume inicial de 200 ml. Então, está aqui, ó, o volume inicial de 200 ml. Tá? E concentração de 20 gramas por litro. Beleza? Aí, pessoal, aqui tem um detalhe importantíssimo. Importantíssimo.
Quem é o meu volume final? Pare e analise com calma. O teu volume final não é esse 500 aqui. Não vá, fazer besteira. Por que não é o 500? Porque esses 500 ml foram adicionados à solução. Então vamos entender aqui uma coisa, galera. O volume final para a gente aqui vai ser o volume que eu já tinha, mais a quantidade, no caso aqui, de água que eu estou adicionando. Então lembre-se sempre disso. Em uma diluição, você não está partindo do zero, você está partindo de algo. Então, volume final é o algo que você já tinha, mais o algo que você acrescentou. Tá certo? Então, no nosso caso, o volume final vai ser o volume que eu já tinha, de 200 ml, mais o volume de água que foi de 500. O que me leva a um total, ou um volume final de 700 ml. Beleza, pronto. Eu tenho o volume inicial, concentração inicial, volume final, certo? Agora, e quero a concentração final. Agora é só substituir. Então, concentração inicial é 20, volume inicial 200, tá? Lembre do que eu disse, não precisa transformar para litro, tá? Fica de boa, porque aqui também está em ml. Concentração final eu não tenho, né? É o que eu estou procurando. E o meu volume final é de 700 ml. Então, organizando aqui as coisas, vão ficar 700, que multiplica a concentração final, vai ser igual a 20, que multiplica 200, 4.000. Logo, concentração final vai ser igual a 4.000 dividido por 700. Aqui tranquilo, vou cortar, os dois zeros aqui. 40 dividido por 7 vai dar igual a 5,7. 5,7 gramas por litro. E está resolvida a nossa questão, dando como alternativa a letra A, certo? Uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção, acho que não ficou dúvida nenhuma no cálculo. Quem quiser tirar o print aí do cálculo pode tirar, fique à vontade. Um detalhe que eu quero chamar aqui é, como era uma diluição e eu adicionei água, então digamos que isso aqui fosse uma prova de vestibular, você quer eliminar algumas alternativas, ou pelo menos uma que já te ajuda. Essa alternativa aqui, pessoal, está totalmente fora de contexto. Por quê? Porque eu estou falando de uma diluição. E o que acontece no geral nas diluições? A concentração diminui. Não faz sentido nenhum você começar com concentração 20 e depois que diluir ficar 25. A concentração sempre tende a diminuir. Tá bom? Então, beleza. Primeiro exemplo foi resolvido. O segundo exemplo diz o seguinte: o volume de água necessário para diluir 100 ml de uma solução concentrada igual a 15 gramas por litro, de concentração igual a 15 gramas por litro, até que a mesma atinja uma concentração de 110 gramas por litro é igual a. Então, vamos aqui com calma. Ele quer saber o volume de água para diluir 100 ml de uma solução a 15 gramas por litro, até que essa concentração chegue a 10 gramas por litro. Então lá vou eu de novo, vamos tirar os dados. A equação é a mesma, Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Lembrando que tanto faz o tipo de concentração que você estiver usando, desde que elas sejam iguais. Então, mesmo processo, eu tenho que identificar pelo menos 3 das minhas 4 variáveis. Então, vamos por parte. O que acontece? Eu quero saber o volume de água necessário para diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 até que ela atinja 10. Então, inicialmente eu tenho 100 ml numa concentração de 15 gramas por litro.
e quero que essa concentração vá para 10. Então 10 é a minha concentração final. Logo, aqui está faltando o volume final. Muito bem, vamos para a substituição. Aqui vai ficar 15 vezes 100 igual a 10, que multiplica o volume final. Novamente reajustando aqui as coisas, 10 que multiplica o volume final vai ser igual a 15 vezes 100, dá 1.500. Logo, o volume final vai ser igual a 1.500 dividido por 10, divisão tranquila de fazer. Volume final igual a 150 gramas, não, 150 ml, estou falando de volume. Beleza, continha tranquila, sossegada e tal, e aí você vai lá para as alternativas, olha, simplesmente a resposta letra A. Porém, quando você vai olhar o gabarito, tá lá no gabarito uma letra diferente. Aí você pergunta, por quê? Eu não fiz a conta, não tá 150? Porque, galera, atenção aqui, eu não quero o volume final. Eu quero o volume de água que foi usado. E aí, como eu disse na questão anterior, olha aí, presta atenção. Quando se fala numa diluição, o teu volume final é o que? É o volume que você já tinha, mais o volume de água que foi acrescentado. Então, ó, o meu volume final, 150. O volume que eu tinha, 100 ml. E aí é que eu vou calcular, eu vou encontrar qual é o volume de água que eu usei. Então vai ficar basicamente o volume de água é o que? É o volume final menos o volume inicial. É a diferença dos dois, é que eu vou encontrar quanto que eu acrescentei de água. O que no nosso caso, 150 menos 100, vai nos dar como resposta 50 ml, ou ml no caso, de H2O. Beleza? Resposta, letra C. Então, é um tópico bastante tranquilo, né? Sossegado, não dá muita dor de cabeça. Porém, tem esses pormenores aí que a gente tem que tomar cuidado para não desperdiçar questões em certos detalhes, tá bom? No mais, eu gostaria de pedir mais uma vez a sua avaliação do vídeo, o seu comentário para saber o que é que a gente pode melhorar e, no mais, até a próxima, se Deus quiser.